Fala galera, mais um podcast começando aqui hoje, programa de número 8. Eu sou o Abel. Eu sou o Xisto. Hoje a gente tá aqui com a presença do Fernando novamente. Fala Fernando, como é que você tá? E aí, beleza? Todo mundo? Eu tô bem, graças a Deus. Aproveitando pra gente divulgar nossas redes sociais, nossos contatos, tem o @podchatbr no Instagram e no Twitter. Você encontra também no Facebook por podchatbr. Tem o canal no YouTube, você pode procurar por Podchat. Tem o site podchat.com.br, onde os episódios são publicados. Quem quiser estar fazendo parceria com o Podchat, é só entrar em contato através do e-mail podchatbr@gmail.com. Hoje a gente vai falar sobre Viagem no tempo. viagem no tempo. A gente vai falar sobre a viagem no tempo para o passado, para o futuro, um pouco de paradoxo que pode estar surgindo aí, e falar alguns seriados e alguns filmes que tocam nessa linha. Fernandão, como nosso convidado aí, abra as honras. O que você entende como viagem no tempo, Fernando? Eu vejo bastante essas coisas que o pessoal monta uma máquina, volta lá no tempo e mexe com os fatos, né? Várias séries tem sobre isso, alguns filmes. Eu acho que seria o sonho de muita gente, né? Voltar para o passado e tentar consertar os erros, de repente, sei lá. Vou fazer uma pergunta para você. História, né? Vou fazer uma pergunta para você. Você voltaria no passado hoje? Eu acho que não. Por quê? Vamos ver se é a mesma resposta da minha. Eu também não voltaria para o passado. Acho que é uma questão de sorte, questão de Sorte? Como de assim? vivência que... Você nunca Acho pensou que, assim em pegar o jogo da Mega Sena acho- da virada e voltar no passado e te entregar esse jogo? Então, é justamente essa sorte. Eu acho que por causa das experiências que eu tive, hoje eu tenho o pensamento e as ações que eu ajo normalmente, entendeu? A família que eu tenho, imagina, se eu altero tudo isso, nossa, Então, eu não sei se eu teria essa mesma sorte, né? Justamente isso. exatamente. Eu não voltaria no tempo por causa dos meus filhos, cara. Porque a gente tem que... Na minha percepção de viagem no tempo, se ela fosse possível, né? Se eu pudesse voltar no passado e falar para o meu eu mais novo assim, você pode fazer isso, você compre dólar, não sei o quê. Naquele momento, se existisse essa viagem, eu voltasse para o meu eu de quando eu tivesse 20 anos e falasse, o dólar vai subir em tal ano, vai cair em tal ano, a bolsa de tal empresa vai subir, a bolsa de tal... Igual acontece naquele filme do cara que faz o filme do Tropa de Elite, ele tem um filme que ele volta no tempo. Como é o nome daquele ator? O Wagner Moura? Wagner Moura tem Wagner um filme Moura. que ele volta no tempo, cara. E ele volta no tempo e conta tudo pra ele. A vida dele, em teoria, é maravilhosa. Mas daí vai rolando tretas, entendeu? O eu do futuro sabe que ele vai voltar, deixa umas pegadinhas pra ele, você tá entendendo? E ele mesmo deixando pegadinha pra ele não alterar o futuro. Ele não quer que o futuro seja tão alterado por causa de algumas coisas, de alguns paradoxos que podem estar acontecendo no filme, na vida dele, né? Por exemplo, assim, eu jamais voltaria se eu soubesse que, por exemplo, a minha filha, por exemplo, não ia nascer. Porque eu acho assim, que nem você vê aqueles filmes assim que o cara vem, ele sabe... Vamos falar do Exterminador do Futuro, que é um dos filmes mais conhecidos com relação à viagem no tempo. Toda vez o cara volta no tempo e o John Connor nasce. Mas como ele sabe o momento exato que ele tinha que mandar o cara... Na verdade, ele não fala pro pai dele, né? Porque ele mesmo treina o pai dele. É até um paradoxo, né? Ele treina o pai dele, pro pai dele voltar no tempo, salvar a mãe dele e engravidar a mãe dele. Ele é filho de um soldado do futuro que nem nasceu. Você tá entendendo? Ele é filho de um soldado do futuro que nem nasceu. Ele toda vez, em todos os futuros, ele manda o pai dele voltar no tempo sabendo que o pai dele vai morrer. Ele não fala pro pai dele, você vai morrer de tal maneira. Mas como que ele sempre sabe, como que o John Connor, a mãe dele, treina ele para no momento exato. Porque espermatozoides são milhares de espermatozoides que saem naquele momento. É isso que eu quero que você entenda, entendeu? Saem milhares de espermatozoides. Quando o primeiro fecunda o óvulo, ó a conversa nossa. É aquele que vai nascer. Você não concorda que já formou ali o que vai ser a pessoa? Se você não fecundar exatamente naquele dia, naquela hora, provavelmente não vai nascer a mesma pessoa. Sim. Mas a mãe dele sempre treina a pessoa para ser o John Connor também, né? Se a gente parar para pensar. Indiferente quem nasce, é sempre John Connor. Você não sabe se o John Connor é um menino loiro, um menino moreno... você tá entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Se vai ser olho azul, olho verde, não importa. Sempre que nasce o filho dela, ele é o Messias, né? Ele nasce para salvar a Terra. É basicamente isso. Aí o que acontece? Ele manda... Como que ele sabe a hora exata de mandar o pai dele para ele mesmo nascer?
É meio louco, né? É muito louco se você parar pra pensar isso na aí. verdade é pra dar roteiro, né? Mas não, tudo bem, é o que eu tô falando a mesma coisa. Se a gente traz isso, se eu soubesse assim, ó, se você voltar no tempo, sua filha e seu filho não vão nascer, eu não voltaria, indiferente de qualquer outra coisa. Por exemplo, assim, a gente podia voltar e salvar todo mundo do Titanic. Só que não, e se você volta no tempo e salva todo mundo do Titanic, e aqui um dos caras do Titanic ali cria bomba nuclear em 1912. Um exemplo claro é aquela série do Lendas do Amanhã, né? E é justamente isso. Existe a ruptura do tempo e eles têm que voltar e corrigir. Como assim? A ruptura é uma coisa que não aconteceu no tempo normal e acaba acontecendo? Algum outro viajante vai, altera o passado para que eles tenham alguma vantagem no futuro. Aí as lendas têm que voltar e corrigir essa anomalia na linha do tempo. Eu acho que sim, cada seriado, cada filme, ele explora a viagem no tempo de uma certa maneira, né? Você já assistiu De Volta para o Futuro? Eu já assisti a coletânea inteira. Puta, é muito bom o filme, né? Do De Volta para o Futuro. Se você parar pra pensar... Muito bom. O primeiro filme, ele volta no tempo e conhece a mãe dele. A mãe dele, ele no lugar do pai dele, por exemplo, assim, no passado dele, no passado verdadeiro, o pai dele é atropelado pelo pai da mulher dele, né? Pela mãe dele. O pai dele... Não. O pai da mãe dele atropela o pai dele. E ele acaba conhecendo a mãe, né? O pai e a mãe se conhecem. Só que o que acontece? Ele volta no passado, né? Como é que é o nome? O Marty, né? O Marty volta e cai na frente do carro do pai dele. Do vô dele, no caso, né? Tá muito complexo isso que eu tô falando, né? O Marty cai da árvore e o vô dele atropela ele. E daí a mãe dele conhece ele. E a mãe dele se apaixona por ele mesmo. Daí, quando ele vai olhando as fotos que ele tem da família dele, os irmãos eles começam a sumir. Lembra mais ou menos um rolo assim? Sim. Você acha que seria assim? Aí ele tem uma foto que vai mudando conforme vai acontecer no futuro? Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de mandar um bilhete que fosse acontecer ainda no nosso tempo, seria uma coisa. Mas eu voltar no tempo, igual esses caras nessas séries e filmes, eu não tentaria não. Eu acho complicado. Só que daí você criaria o paradoxo de Bootstrap. O Xistão consegue explicar melhor. Vai lá, Xistão. Não, o Bootstrap é o seguinte, você manda vamos supor, um bilhete que seja... Na verdade, não. Você recebe um bilhete... você teria que estar recebendo o bilhete. Se você um dia for mandar esse bilhete, você já teria que ter recebido. Sim. Você tá entendendo? O paradoxo é o seguinte. Você recebe algo ou vê algo, vamos supor que você receba um bilhete de você mesmo, ensinando como faz, por exemplo, uma máquina do tempo. Aí você demora, 10 anos para construir a máquina, e quando você termina a construção, você entra na máquina, viaja por 10 anos no passado e escreve como que faz a máquina. Entrega pra você mesmo, assim, né, de uma forma... Aí fica aquela coisa. O que isso realmente existiu? É um paradoxo. Por exemplo, você tá falando assim que você não viajaria no tempo. Eu vou te dar um exemplo assim, mas você enviaria um bilhete pra você falando o número da Mega Sena. Por exemplo, você mandou o número da Mega Sena. Pode dar. Não, só deixa eu terminar. Não, deixa eu terminar o meu exemplo. Peraí. Aí você manda pro passado o número da Mega Sena. Você ganhou na Mega Sena. Você criou um paradoxo porque você não vai mais mandar o número da Mega Sena pra você. E aí, como é que fica o tempo? Você quebra o tempo. Você não tem mais quem mandou o bilhete pra você ganhar aquela Mega Sena. Então, esse é o paradoxo. Então, é o paradoxo de Bootstrap, entendeu? Você não tem quem enviou esse bilhete pra você, então você não recebeu esse bilhete. Esse bilhete nunca existiu, na verdade. Você tá entendendo? O bilhete não existiu. É muito bizarro isso, velho. Pode falar, agora dê o seu exemplo. Por exemplo, já assistiram a Casa do Lago? Casa do Lago é um romance. Eu não assisti, mas é muito famoso. Mas pode. Esse daí não é com a Sandra Bullock, não, né? É, a Sandra Bullock. Eu já assisti, então. Já assisti há muito tempo atrás, mas eu não Sandra Bullock tá numa casa, 3 anos antes tinha um cara, eles trocam cartas, aí um deles morre, que é o Kenny Reeves, e ela manda a carta e acaba salvando ele lá, fala pra ele não ir num determinado lugar e salva ele. E eles acabam ficando juntos ainda. Essa é a história do Casa do Lago. Então, mas é que daí eles desconsideraram esse paradoxo do Bootstrap que o Xisto acabou de explicar. Se ela mandou a carta falando pra ele não ir, a causa dela mandar a carta não existiu. Ela não vai mais mandar a carta naquele futuro. Então ele não vai receber a carta e ele vai morrer de qualquer jeito. É a retrocasualidade. Nossa então. senhora, eu tô muito...
Tô muito especialista em... Então, em viagem É no meio tempo. estranho. Então, cara, é esse que é o problema. Vamos falar do Ultimato. Ultimato ou Endgame, né? O Avengers Ultimato. Se você parar pra pensar que eles voltaram no tempo, pegaram as joias e voltaram pro futuro de novo. Como que eles voltaram pro mesmo futuro? É complicado. Segundo umas teorias que eu vi do próprio Kevin Feige, né? Kevin Feige que fez o filme, que é o diretor, não é? Não sei, não. Não, é o diretor lá do UCM, né? Ele falou que agora ele criou ramificações no tempo. Você tá entendendo? Porque essas joias já não conseguem mais, como que eu posso falar, coexistir na mesma linha temporal. Porque daí se elas foram tiradas dos respectivos lugares, não tem por que o cara... Se elas foram Né? tiradas, como que ele pegou e deu o primeiro estalo? Exatamente. Não isso. Peraí. Não era bem isso, porque ele já tinha posse da... Ele deu o primeiro E estalo. a justificativa depois é que eles devolvem na mesma linha do tempo, né? No mesmo instante do tempo, né? Puta, mas é complicado, não? Por exemplo, você viu que o Loki fugiu com o cubo? Sim. E aí, como é que faz agora? Vai ter um seriado do Loki baseado nisso. Na fuga dele, ele foi embora. Aquela joia não tá mais naquela linha do tempo deles. Como é que o Thanos pegou a joia pela primeira vez e deu o primeiro estalo? Aquela joia não existe mais naquela linha. E nem por isso a linha deixou de ter o estalo. Tem uma teoria que fala que o que aconteceu no seu tempo já era. Se você pegar Dragon Ball Z... o Dragon Ball Z, o Trunks volta no tempo, salva o Goku que vai morrer de uma doença. Mas quando ele volta pro tempo dele, ele salvou o Goku e o Goku não tá vivo. É uma linha paralela de tempo. Só que ele pode voltar para aquela linha. Como? Tem um erro nisso daí. Por que ele não viaja na nossa linha? A partir do momento que ele voltou no tempo, salvou o Goku e voltou para frente, ele voltaria na nossa linha do tempo. Ele não voltaria na própria linha do tempo dele. Porque a linha dele do tempo parou de existir assim que o Goku ficou vivo. Tá vendo? É isso que eu tava falando pro Xisto no começo, que são as teorias. Tem algumas teorias que falam que ele pode viajar na própria linha do tempo, tem outras que ele viaja nas linhas paralelas. Por que que o Capitão América, ele volta no tempo e fica no passado? Ou seja, todo o UCM, né, todo o universo cinematográfico Marvel, houve 2 Capitães América. Ele tinha que estar lá, porque se na hora que acaba o Endgame e ele tá lá velho, ele tava desde o primeiro. Quer dizer que pessoas que iam morrer, por que ele mesmo não salvou? Significa que ele ficou 70 anos, 50 anos, fingindo de estátua, sabendo que várias pessoas iam morrer, que o Tony ia morrer, que a Viúva Negra ia morrer. Você tá entendendo? É complicado. É complicado mesmo. Vamos lá. Vivendo todas as narrativas problemáticas do período. Se você parar pra pensar, que nem a gente estava falando aqui, a gente tem essa alteração de linha do tempo que pode existir ou não, que é a teoria do De Volta pro Futuro, igual a gente estava falando. Ele volta no tempo, a mãe dele começa a gostar dele, as fotos dos irmãos dele começam a sumir. Começam a sumir da foto dele. Já se você assistiu o filme A Viagem no Tempo, que é aquele cara que cria aquela máquina e o cara senta e vai pro futuro, volta pro passado, a mulher dele morre no filme e ele constrói a máquina de viagem no tempo para ir lá e salvar ela. Toda vez que ele volta e salva ela morre de uma maneira diferente, porque naquela teoria é que a trama, a linha do tempo não pode ser alterada. Se a pessoa morreu em 5 de novembro de 2000, não importa se você voltar no tempo e tirar ela dali, ela vai morrer de qualquer jeito, de outra coisa, mas ela vai morrer. Naquele dia, naquela hora. Naquele dia, naquela hora. Ele salvou ela de uma maneira, daqui a pouco veio uma carruagem e matou ela. Não adianta, não importa o que ele faça. Salva ela, daqui a pouco ela vai lá, vai patinar no lago, o lago quebra e ela morre afogada. Você tá entendendo? A trama do tempo tem que ser mantida. A gente tem essas 2 teorias, né? Já tem a teoria De Volta pro Futuro, que não adianta, não importa o que você faça. O filme 12 Macacos. Você já assistiu 12 Macacos, Xisto? Não, ainda não. É um filme muito bom que fala sobre viagem no tempo. Você já assistiu, Fernando? Não. O 12 Macacos é mais ou menos assim. Tem uma criança, o filme começa assim, uma criança vendo um cara morrer na frente dele. Aí ele fica impactado com aquilo ali. Pô, um cara morreu na minha frente aqui. E daí desenrola o filme. O filme vai... O que acontece nesse filme? Eles soltam
uma arma biológica, mata tipo 99, 98% da população humana da Terra, só sobra os animais, e aí desses 2%, 1% que sobra começa a viver no subterrâneo e sobe na superfície, tenta fazer estudos para descobrir como que aquele cara matou todo mundo, né? Com que agente biológico que ele criou, que fez isso daí, e eles desenvolvem, lá a civilização consegue avançar, mesmo estando limitadíssima, que é quase impossível, né? Se você limitou, quantos desses dos cientistas sobreviveram, na verdade, né? Para ser criada essa máquina do tempo. Mas beleza, tirando esse enredo do filme, eles começam a voltar no tempo. Só que eles não têm controle dessa volta no tempo. Então, a primeira vez que voltam ele no tempo, jogam ele para a Guerra Civil, sabe? Para Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele toma um tiro de uma arma que, tipo assim, só existia naquela época. Depois jogam ele pro futuro de novo. Aí ele cai... tipo assim, vamos supor que o filme esteja passando em 2000, o presente dele seja 2020, e o futuro e o presente... Não, o presente 2020. O passado que ele está querendo achar, o cara que jogou, que matou todo mundo, é 1998. Que é quando o menino quando ele viu um cara morrer na frente dele. E foi nesse dia que o cara jogou o agente biológico. Aí... ele fica indo para o passado e para o futuro. E aí, quando ele cai nesses 1998, mas antes do acontecimento, né? Tem que ser sempre antes. Depois já não adianta mais, porque as pessoas já começaram a morrer. Eles tentam estudar quem que lançou, quem que não lançou. E... cadê o rolo do filme? Pera aí, deixa eu lembrar aqui. Nesse inteirinho dele ficar nessas viagens pro passado, pro futuro, pro passado e pro futuro, ele conhece uma médica, e a médica, ele começa a falar, não, eu sou do futuro, você tem que entender que eu sou do futuro, e internam ele num hospício, você tá entendendo? Aí ele conhece um dos caras, que eles têm certeza que foi que lançou a arma biológica, daí começa a rolar toda a trama do filme, ele tentando, só que do nada ele é puxado de novo pro futuro, ele não tem escolha, os caras do futuro conseguem puxar ele pro futuro de novo. Aí os caras vendo teorias como que... aí descobre que tem um monte de gente, na verdade, que está vindo do futuro para o passado para tentar descobrir o que aconteceu para tentar salvar a população. Mas no final do filme, tipo assim, né? Spoilando, né? Dá um spoiler. No final do filme, basicamente, ele descobre o cara, ele tá correndo atrás do cara no aeroporto e ele é baleado. E daí quando ele olha, ele tá morrendo na frente dele mesmo. Então, tipo assim, criou um paradoxo que ele travou a humanidade. Toda vez que a humanidade descobre quem é o cara que espalhou o vírus, ele morre na frente dele mesmo. Aí ele vive a vida dele com esse complexo de ter visto um cara morrendo, faz todo o rolo da vida dele para no final da vida dele descobrir quem foi, e o que acontece? Ele morre na frente dele de novo. É muito louco, quer dizer que já aconteceu. Aquele cara já foi a criança, e a criança agora é o cara. Você tá entendendo? Ele travou a humanidade. Não tem mais o que fazer. Porque quando descobre, ele morre. É muito louco, né? Você parar pra pensar assim, esse paradoxo que ele criou de você mesmo ver você morrer na sua frente. Tipo assim, você criança ver você adulto morrer na sua frente. E o pior é que esses filmes conseguem fazer uma maluquice dessa, e você assiste e você acha legal, e você acaba até achando possível. Não, tipo assim, em teoria né? Se você não, parar mas pensar eu quero dizer, é uma maluquice sem fim, e você chega assim, você chega no final e fala assim, puxa, é verdade. Cara, filme é um negócio muito louco, né? Você já assistiu o filme Looper? Já assistiu o filme mas Looper? Eu não tô lembrado. Looper? Looper é assim. Looper é assim. No futuro, 2020, nós estamos em 2021. 2040, vamos falar assim, no futuro, 2040, não tem mais como você esconder um assassinato no futuro. Se você matar alguém, a perícia que eles têm descobre quem matou, o que foi, o que não foi. Então eles arrumam uma máquina do tempo, volta para 2020, 2000, por exemplo, cria uma agência. Essa agência recebe pessoas do futuro para matar. Você tipo assim, do nada você tá no meio eles falam assim, ó, vá nesse endereço aqui. É muito top. Vá nesse endereço aqui que uma pessoa vai aparecer. Não fale com a pessoa, não converse com a pessoa, não tire o capuz da pessoa. Mate a pessoa. Na barriga da pessoa, nas costas da pessoa vai ter o seu pagamento. Pegue o pagamento, se livre do corpo e vá embora. Um dia... Então, exatamente. Um dia, você vai receber uma pessoa, e na hora que você matar, você vai receber 100 barras de ouro.
É um negócio mais ou menos assim, 100, 40, mas não importa. 100 barras de ouro, vamos falar assim. 100 barras de ouro. Aquela pessoa é você. Você tá entendendo que louco? Porque uma hora ou outra você vai ser o próprio. Você já sabe quando você entra na agência que um dia você vai matar você mesmo. Aquilo é a sua aposentadoria. Todo assassino, uma hora, vai ser mandado pro passado para ser morto por si. Si próprio. Que loucura. Cara, é muito louco o filme. O filme desenrola dessa maneira. Aí tem um cara que na hora que eles pegam ele, tipo assim, na hora que você gasta tudo uma hora, você sabe que você vai ser. Vão vir 10, 20 caras, vão te pegar e vão te mandar pro passado. E você sabe que você vai morrer. Por você mesmo. É muito louco. Daí você, tipo assim, quando você recebe as 100 barras de ouro, você para de matar todo mundo e sai por aí viver sua vida. Curte sua vida, tal. Uma hora você sabe que vai vir nego e vai falar assim, agora é a sua hora. Porque você vai ser mandado para ter a aposentadoria do cara que tá trabalhando. Você tá entendendo? Você é a aposentadoria de si. Ó a ideia do filme maluco. Caramba, mano. Aí o filme desenrola da seguinte maneira. Tem um cara lá, um amigo dele, tem vários caras que fazem isso. É uma profissão esse assassinato aí. Tem várias pessoas que trabalham nessa agência. Na hora que ele vai matar o cara começa a cantar a música que só ele sabe. Lá, 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 lá. E tipo assim, daí o cara fala assim, ué, essa música é minha. Você tá entendendo? O cara do futuro manjava que ele não ia se matar. Porque ele sabia. Aí desenrola da seguinte maneira. Ele vai até o cara e tira o capuz. Quando ele tira o capuz, é ele. O que o cara faz? Bate nele e foge. Você tá entendendo? Aí desenrola uma parte do filme eles correndo atrás desse cara. Só que daí ele vai lá na agência e fala, ó, eu vim do futuro, bati em mim mesmo. É mais ou menos assim. O que você acha que os caras vão fazer? Vai estragar o tempo um cara do futuro que sabe tudo no passado. Você não pode. Aí eles pegam esse maluco, o jovem, e começam a torturar ele, despedaçar. Arranca a mão dele. Do nada, o cara do futuro, caiu a mão dele. Tipo assim, ele não tem mais mão. Aí começam a desenhar na mão dele, assim, ó, pra ele volte, senão nós vamos matar o seu eu do passado, sabe? E ele não... Aí ele percebe que vai dar merda. Ele tenta salvar assim, mas quando ele chega lá, os caras já executam ele e o outro já tá despedaçado já. Só que o que acontece? Como é que fica? Aquele cara matou muito mais gente no futuro. Você já criou um paradoxo. Eu sei que o filme é lotado de paradoxo. Aí desenrola o Bruce Willis, que descobre isso, né, que aconteceu com o amigo dele, e descobre que pegaram o amigo dele e fizeram isso. E no passado, quando ele vai matar um cara, que ele não sabe que é ele, o cara vira de frente, porque ele foi teletransportado, né, pro passado, sem estar amarrado, sem estar tudo com capuz, assim, entendeu? Ele já acha estranho na hora que ele vê o cara. E aí desenrola nisso daí, ele não mata o cara, daí ele vai pra cima, daí a briga é os dois querendo se brigar, porque o cara do futuro encontrou o amor da vida dele no final da vida. Tipo assim, ele sabia que ia morrer, ele não estava preocupado, mas no final da vida ele encontrou o amor da vida dele. E aí ele quer viver aquele amor, ele não quer morrer pra ver o dele do passado viver. E aí desenrola nisso. E ele sabe quem vai fazer o que na história, que vai ter um cara que vai ser o chefão que vai mandar ele pro passado pra matar. Então ele quer matar esse cara. Só que esse cara é filho da menina que o cara gosta. Então é rolo. Que rolo. É muito enrolado o filme, é muito louco o filme, assim. Eu sei que... Mais um spoiler aqui. Mais um spoiler. Zona spoiler, né? Zona spoiler. Mas é filme velho, pô. É igual meus amigos falam, não existe spoiler pra filme de 10 anos atrás, cara. Desculpa, pra mim não existe. Mas então, aí o spoiler do filme é o seguinte. Na hora que ele vê que o cara vai matar o menino, que vai matar quase todo mundo no futuro, ele não quer deixar, porque o menino pode crescer diferente. Ele acha isso, ele acha que pode ter uma mudança nisso daí. Aí ele pega e se mata. Ele se mata. Ele do passado se mata. Aí, tipo, o eu do futuro, na hora que vai matar o menino, some. Tá vendo? Que esse daí já é um estilo que o que ele faz no momento já tá alterando no momento. Sim. Já o Marty McFly não é isso, vai gradativo, vai mudando o futuro. É muito loucura, né? É muita loucura. Você já assistiu Efeito Borboleta, Fernando? O que você acha do filme? O primeiro eu achei muito bom, né? Os outros... Cada vez que ele volta, não foi legal. Ele piora, né? Pra ele, tem uma hora que ele fica paraplégico, né? Tem uma hora que a menina que ele gostava vira prostituta. Cada vez que ele volta, ele piora mais ainda, né? Então, cada vez. Eu acho o seguinte, que a nossa vida, assim, é meio filosófico, né? Mas a gente tá aqui do jeito que nós estamos devido às escolhas que nós fizemos. Então, eu acho assim, você retornar pro passado pra, sei lá, consertar alguma coisa,
quem garante que no fim das contas a situação sua vai melhorar? E é o que eu falei, por exemplo, assim, no meu ponto de vista, se tivesse viagem no tempo, eu voltaria? Não, por causa dos meus filhos. Se eu soubesse que os meus filhos não iam nascer, pra mim já não tem mais como. Se eu não tivesse filhos, talvez eu falasse, eu voltaria, de boa. E dane-se o que poderia acontecer. Só que o problema é assim, vamos supor que, assim, que se você voltasse para 1500, aí você vai lá e mata um índio, numa luta de vida ou morte, porque você precisava sobreviver lá, né? E se aquele índio for não ter passado o seu? Você não sabe se aquele índio faria alguma coisa na sua árvore genealógica, você some também. Não tem como voltar no tempo, cara. A verdade é essa. Se você voltar no tempo, você criaria paradoxo. Não tem. Se você voltar no tempo e matar o seu tataravô, você não vai nascer. Qualquer pessoa, na verdade, é difícil entender, mas se você voltar... Hoje nós temos 6, 7 bilhões de pessoas na Terra. Se você voltar para 1500, a gente não tem... Vamos supor assim, quantas pessoas tinha na Terra? Chutando alto assim, não tem 1 bilhão, não tinha 1 bilhão. Tinha 500 milhões de pessoas, 400 milhões de pessoas no mundo todo. Sim. Se você matar uma pessoa... 1 bilhão não tinha. Se você matar uma pessoa, cara, aquela pessoa provavelmente é tataravô de milhares de pessoas. Exceto se ele fosse morrer numa guerra em seguida e não tivesse tido filho. Mas não é só isso. Aquele cara pode ser o cara que matou um general que ia matar mais 1 milhão de pessoas. E aquele 1 milhão de pessoas faria que toda a Terra, ou Terra atual, hoje não existiria. Pois é. Mas vamos pensar assim, diferente. Vamos pensar que eu mandei um bilhete para mim mesmo ou para uma outra pessoa e falei que em 2009 compre Bitcoin, que lá para 2020 vai mudar, o valor vai valer a pena. Esse recado, compre Bitcoin. Hoje, 2020, ele vale $34 mil. Então, mas eu volto a falar, a gente cai no paradoxo de bootstrap que o Xisto falou. Você voltou, você mandou um bilhete voltar no tempo. O bilhete voltou, o cara acertou. O cara comprou lá os bitcoins, mas no futuro você não vai mandar esse recado. Você tá entendendo? No futuro você não vai mandar esse recado, então você não vai receber o recado. Acho que se manda um bilhete pro passado, não diretamente para mim, mas para um terceiro, por exemplo. Compre o Bitcoin e passe para os demais, sabe? Alterando a história de várias pessoas, sabe? Tipo, lá na frente, eu iria vivenciar isso de novo, entendeu? Se eu tivesse a oportunidade, possivelmente o looping ia acontecer. Se fosse... Bom, sei lá, eu vejo assim, dessa forma, né? Então, deixa eu entender. E talvez, nesse looping, a pessoa que enviou talvez ainda estaria na mesma condição. Se é algo futuro, entendeu? Algo ainda que irá acontecer. Tá, entendi. A pessoa... Ó, eu mando para 2009, quando surgiu o Bitcoin. Ó, compre Bitcoin agora, 2021 ele vai valer a pena. Se chegar aqui hoje, eu vou saber do mesmo jeito. Mãe, compre Bitcoin que 2021 vai valer a pena. Entendeu? Mas você tem que fazer isso pra uma pessoa só, né? Ou sim. Não? Tá. Porque senão daí o Bitcoin não vai valer mais nada. Se todo mundo comprar, ele não vale nada, né? Tem que fazer isso para uma pessoa. Não. Sim, mas vamos pensar que se eu altero a vida de 5 pessoas nesse pensamento, compre Bitcoin, porque, em 2012, nos Estados Unidos, você trocava 30 mil Bitcoins por uma pizza de $30. Eu li isso aí em algum lugar. Mano, você já pensou o tamanho da fortuna desse cara hoje? Do cara da pizzaria. Loucura, velho. Mas será que ele tem esse dinheiro? Esse cara já trocou dinheiro por pinga faz tempo, filho. Ele não ficou com esses 30 mil bitcoins. Não, mas por exemplo, o 50 Cent, ele faliu e ele tinha feito um show por troca de Bitcoin, 200 mil Bitcoins. Nossa. Ele refez a fortuna dele e ele abriu falência. Tô falando de um cara famoso que abriu falência, achou 200 mil Bitcoins numa carteira quando o Bitcoin tava valendo $10 mil. E ele refez, abriu de novo a gravadora dele, fez um montaréu de coisas, justo quando ele já estava até vendendo a casa dele. Olha o nível que chega. Se você pisar numa borboleta, se você voltasse no passado e matasse um sapo,
pá, matei um sapo. Esse sapo aí, ele ia comer um mosquito do Zika vírus daquela época, lá de 1500, que não foi comido. E ele foi lá e picou um cara você tá entendendo? O Pedro Álvares Cabral, você tá entendendo? Ele picou e ele morreu de malária. Não teve Brasil. Você tá entendendo onde que eu quero chegar? Sim. Não tem como muita loucura. Cara, não tem como voltar no passado. Se você matar uma mosca, vai fazer diferença. Uma mosca, eu tô falando pra você. É muita loucura, cara. Agora voltando pra questão do Viagem pro Futuro, é muito mais possível porque a gente, por exemplo, quando olha pro céu, a gente tá vendo o passado. Sim, exatamente. Né? Então a Viagem pro Futuro é muito céu mais que ele tá possível. querendo dizer as estrelas, tá? Não o céu azul. Sim. A hora que você olha as estrelas, você tá vendo o passado. Então... Interestelar. Cara, é isso que eu ia falar com o Xisto engano, sobre o Interestelar. Você tá indo pro futuro. Falam que as teorias do Interestelar são plausíveis, sabia? É muito mais plausível a viagem pro futuro do que do passado, né? O passado a gente já entendeu que realmente não rola. Você queria muitos paradoxos, você tá entendendo? Mas o futuro é uma coisa na mais verdade, plausível. no Interestelar é exatamente o contrário, né? Ele vai pra lá, ele acaba caindo num buraco negro lá e acaba alterando o passado. Ele vê o passado, né? E daí ele de novo, ele mete no livro e derruba o relógio e tudo faz com que a filha dele vá procurar ele naquele espaço-tempo que ele tá perdido. É bem interessante. Mas no futuro, é o futuro dele. No futuro dele, ele é jovem e a filha dele é uma idosa. Isso. Esse filme é muito louco, que é uma das coisas que a gente conversou no primeiro podcast, então não sei se você vai lembrar, que a gente fala dos planetas. A Terra é um planetinha de nada, cara. Você já viu proporções de como são outros planetas do universo, estrelas, né? Assim? A Terra é um grão de areia perto de Júpiter já é gigantesco. Tem planetas, tem estrelas que são bilhões de vezes o tamanho de Júpiter. Você tá entendendo? Que nem a gente estava falando no primeiro podcast de você pegar uma nave espacial. Conforme você fosse saindo do nosso sistema solar, a gente podia entrar num sistema solar, que é isso que mostra no Interestelar. Outro sistema solar tão denso que a gravidade e o tempo passam diferente. Lá a gravidade é tão forte que na hora que você beira um planeta, não sei se você já assistiu o Interestelar, mas só deles ficarem dando volta no planeta, eles estão envelhecendo. O cara que ficou na nave, né? O cara que envelheceu, tipo assim, os dois estavam... existe uma teoria, né? Numa teoria não, isso já foi... No planeta era 1 hora, lá fora era 7 anos. Exatamente. Mas existe uma teoria que eu já li, que é o seguinte: se você pegar gêmeos, ou tipo assim, gêmeos, mas tanto faz. Se você pegar um relógio, 2 relógios na Terra, você fica com o relógio, os dois exatamente na 0 hora, e alguém pega um ônibus espacial, sai da Terra com esse relógio, fica dando voltas na Terra, voltas e voltas na Terra. Quando ele volta, deu a diferença tipo de 3 minutos. O relógio que estava no espaço é 3 minutos no futuro. Aquele astronauta que desceu, ele veio do futuro 3 minutos. Então é muita loucura, né? Por quê? Porque ele ficou virando lá fora, a gravidade atuou de uma maneira diferente nele, consecutivamente no tempo. Então, o tempo está totalmente relacionado com a gravidade, né? O tempo futuro. Entendeu? Totalmente É louco. E que nem quando a gente tá falando de viagem pro passado. Cara, você já imaginou a energia que você ia precisar ter pra empurrar o cara pro passado? Tanto que o Flash é isso que ele faz. Ele usa toda aquela energia pra empurrar o cara pro passado. É a força da aceleração que ele usa pra empurrar ele pro passado. Agora, pra ir pro futuro, tipo assim, seria mais fácil. Uma nave voando em volta da Terra em tal velocidade que quando ele voltar, os relógios estão diferentes. Ah, mas o que é 3 minutos? Cara, 3 minutos significa o planeta dos macacos. Agora vamos lá, planeta dos macacos. Os astronautas saem da Terra, dão uma volta no espaço e voltam. Quando eles voltam, já passou, tipo assim, ele acha que caiu em outro planeta, mas na verdade ele está 2, 3, 4 mil anos no futuro. Se você já assistiu os outros planetas dos macacos, eles estavam fazendo estudo nos macacos para eles ficarem mais inteligentes. Eles ficaram mais inteligentes e dominaram a Terra.
quando eles voltam, os macacos tomando no poder e os seres humanos são bichos que vivem solto como gado, assim, como animais silvestres, sabe? É uma criação, né? Que eles criam só para ter o zoológico de humanos, assim, no filme, né? Nesses primeiros aí. E daí no final, o que ele acha? A Estátua da Liberdade. Ou seja, ele tá dentro da Terra. O final do filme mostra, estamos dentro da Terra e estamos no futuro. Você tá entendendo? É isso, você viajar pro futuro é possível. Dessa maneira é possível. Se com um astronauta voando, dando volta, sei lá, no espaço, de alguma maneira. Você já imagina, vamos pegar um astronauta e ficar dando volta em Júpiter. Primeiro que eu nem imagino quanto tempo deve ser uma volta em Júpiter. Mas imagine, vamos supor que ele dê lá 1000 voltas em Júpiter e volta na Terra. Pode ter certeza que a gravidade de Júpiter fez alguma coisa com esse cara. Se a gravidade da Terra fez você dar diferença de 2, 3 minutos, imagina Júpiter. Esse cara pode voltar, já pode ter passado, sei lá, acho que nunca fizeram. Não sei se existe esse experimento. Na verdade, quando a gravidade é maior, o tempo passa mais rápido. Eu acho que sim. Eu acho e que, quando a gravidade é menor, o tempo passa mais lentamente. Na minha opinião. Isso é uma opinião de merda, porque eu não tenho... Opinião de merda, exatamente. Eu nunca li sobre o assunto, mas eu entendo dessa maneira, você tá entendendo? Quanto mais denso... Não, o contrário. Quanto maior a gravidade, mais lento passa para você. Você que está no espaço. Você vai ficar andando lá, para você vai ser mais arrastado o tempo. Tipo assim, você ainda vai estar jovem, porque o tempo vai estar passando mais devagar. Você vai ficar, tipo assim, 2 horas no espaço, igual o Fernando falou, mas quando você voltar, passou 7 anos aqui na Terra. Ah, entendeu? tá. Faz sentido. Faz mais sentido, na verdade. Que é o que acontece lá. Eles falam a gravidade nesse planeta é diferente. O cara fica dá 2 voltas na Terra, no planeta lá. Quando o cara volta pra nave, o amigo dele é velho. E ele é novo ainda. E é aí que desenrola o filme, né? Agora, passando tinha passado 30 e poucos anos. Exatamente. Eles falam assim, ó, cada minuto na Terra, naquele planeta, equivale a 12 minutos, por exemplo. Assim, cara, converte isso aí, 60 minutos. Aí você faz 60 vezes 12. Quer dizer que cada uma hora que você passa aqui, passa 12 horas lá. Se você ficar um dia aqui, passou 12 dias. Só que é muito diferente. É vezes centenas, né? A gente tá falando só uma conta básica, né? E sobre teorias da conspiração aí, será que a gente já viajou pro futuro, então? Se é tão fácil assim? Você já assistiu aquele History? No History mostra bastante isso daí, né? Tudo que eles falam é alienígenas, né? Você já viu que, tipo assim... Deuses astronautas. Deuses astronautas. Mas será que não é viagem? Cara, eu vou falar uma coisa que posso ser muito doido, mas eu acredito. Talvez tenha tido uma civilização antes da nossa que já se destruíram e tinham tecnologias até melhores que a gente. Você tá entendendo? Tecnologias melhores. Porque se você pegar, eles pegam cortes em pedra feito há 10, 12 mil anos, perfeito, que tinha que ter sido feito com uma maquita. O cara fez aquilo como? Explica as pirâmides. Você tá entendendo? Ninguém consegue explicar aquela estrutura. Perfeitinhas, as armadilhas, as pedras pesadas, tudo colado. Não, Mas não é só as pedras. E as armadilhas que eles têm, os túneis, a entrada de luz, toda aquela arquitetura que hoje em dia nada se explica. Tem a posição como é que chama? Como que chama? Posição das pirâmides também. Os caras falam que tem algum posicionamento já alguma relação entre elas, entre posicionamento. Tipo assim, que nem eu tava assistindo, né? Você tem pirâmides no mundo todo, né? Você tem pirâmides. Como que esses homens fizeram as mesmas pirâmides de tamanhos diferentes, mas tem pirâmides no mundo todo? Aí eu tava assistindo, acho que um podcast sobre isso daí. Mas a pirâmide é o formato básico do triângulo, né? É o formato básico. Porra, mas não é assim. Sei lá, por que o cara não ergueu um quadrado? Você tá entendendo? Por que tem que ser pirâmide? Se fosse assim, vamos supor... é a forma mais perfeita, né, cara? Não, pra uma coisa que duradoura, sim, né? Mas eu quero dizer, que nem você falou, por que uma civilização não fez um quadrado e o outro fez um retângulo, o outro fez um... Alguém pode falar que o quadrado já caiu, né? Porque não era tão perfeito. Porque o triângulo, a pirâmide, se você ver, ela é perfeita pelo que... Se vier um vento lateral norte, por exemplo, os outros 3 lados segura. Você tá entendendo? Sei lá, ela é mais... Como é que eu posso dizer? Mais aerodinâmica. Otimizada. Ela é otimizada para conseguir aguentar os intempéries de chuva, então, mas é que nem sol, você falou. Vento. Várias civilizações... Já o quadrado... Você acha que um prédio, por exemplo, sei lá, recebendo, vamos supor, quanto esse prédio aqui, por exemplo, que a gente está hoje, daqui 1000 anos ele vai existir? Você tá entendendo? Não, mas eu quero dizer, que você falou, várias civilizações diferentes, povos diferentes utilizaram a pirâmide no sentido assim,
E elas estão posicionadas de uma forma muito específica. Sim. Entre povos que a gente entende que sejam totalmente desconexos, entendeu? Assim, um do outro. Como que é o nome daquele monumento que tem? Thunderstone? Como é que é? Agestone? Eu acho que é Handstone. Handstone. Acho que é Handstone. Cada pedra pesa centenas de toneladas. Tipo assim, várias e várias toneladas. Como que o povo, há 10 mil anos, 20 mil anos, ergueram aquelas pedras, colocaram uma paralela à outra, colocaram uma em cima. Como que colocaram a de cima? Se você falar pra mim que a gente tomba uma pedra, a gente tomba uma pedra. Até tombar colocando buraco, tudo bem agora. Como que você ergueu a de cima? A única maneira que eu entendo, você teria que soterrar toda aquela pedra que está em pé, soterrar ela por várias. E depois todas vir elas por cima e vir colocar e depois cavar de novo. É o único jeito. É o único jeito. Mas se ia tirar a terra, ela perdeu o equilíbrio. Aí como que você ia equilibrar no meio do... né? Cara, é complicado. Então, por isso que os deuses antigos, né, já history, né? Os deuses astronautas. Aí os caras voltam no tempo, que nem você pega lá, e os caras têm formato de naves espaciais, de escafandro. Como que o cara se você volta, não precisa voltar, você vai lá, tem desenhado lá um cara com escafandro. Um escafandro, cara. O Leonardo da Vinci inventou isso aí faz quanto tempo? Pois é. Bizarro. Você tá entendendo? Como que o cara já imaginava o que era um escafandro? Ah, mas não era um escafandro, era um chapéu. Ah, para, mano. É complicado. Mas vamos voltar, que nem eu falei. E os cortes que tinha nas pedras? O cara tinha uma maquita naquela época? Eu ouvi falar das pedras também, bem cortadinha. Viu? Eu vi uma reportagem, é claro, né? Eu assisto muito History, sabe? E mostra assim que ele já tinha um formato de parafuso. Cara, o parafuso tem quanto tempo? Você tá entendendo? Vamos chutar aí que parafuso tenha, sei lá, 100 anos. Você tá entendendo? Não tem 100 anos o parafuso. Os pregos, como é hoje, não são muito antigos. Você tá entendendo? Viu? Mas eu acredito, no meu ponto de vista, eu acredito que já tivemos outras civilizações que foram avançadas, guerrearam e acabaram. Você tá entendendo? A gente pode ter tido, que nem o Matrix que a gente falou da última vez. A gente tá na terceira ou quarta versão da humanidade. Sabe o que pode ter acontecido? Esses desenhos que a gente vê a tecnologia assim, pode ser que um povo, digamos assim, um segundo povo tenha habitado aquela região, tenha entendido mais ou menos o esquema da primeira, que foi, que nem você falou, arruinou, e o que a gente vê na verdade são que eles viram primeiro foi a ruína da primeira. Então a gente pode estar sendo a terceira, na verdade. Não sei se eu me fiz entender aqui. Não, eu entendi. Na verdade, a gente só tá. Eles tentaram espelhar a primeira e nós estamos no espelho da segunda. É basicamente isso. Tentaram. Mas, viu, é louco esse bagulho aí, se você parar pra pensar, né? E se tem aquele seriado que a gente assistiu dos Travelers? E se tem pessoas que são do futuro entre nós? Você não sabe. Então, é interessante. Essa é uma especulação. Então, eu ia falar pra você que eu comentei daquele começo lá, do John Titor, que é um cara que. Mas isso aí, na verdade, é conspiração, né? Mas o cara. Enfim, anos 2000, onde na época não tinha internet acessível e tal. E naqueles fóruns e tal, o cara entrou lá com esse nickname e falou assim, vim do futuro, assim, assado, o pessoal não deu muito crédito. Daí ele começou a colocar algumas coisas meio muito específica, mandou fotos de maquinário, assim, que seria pra máquina do tempo e tal, o pessoal ficou assim. Aí ele fez algumas previsões, umas aconteceram, outras não, mas ele falou assim lá, ele falava assim, que nem tudo que ele falava aí ia acontecer, porque o futuro não é certo. O futuro não é cimentado. O futuro é maleável. É maleável, segundo ele. Aí só algumas coisas que ele previu aconteceu, outras não. E é isso. Aí e tem uma foto também que é atribuída a ele, que é uma... Não sei se vocês já viram, no History passa às vezes. Uma foto assim, preto e branco. Não cara vou lembrar, com o celular no meio do povo? Tem esse celular, mas não. É um cara que ele tá... Você imagina assim, um tempo antigo, aquele tempo antigo, 1920, o pessoal com aquela roupa diferente. Tem um cara no meio do povo, tipo assim, sabe aquelas roupas dos anos 90? Aquela moletomzão e o óculos escuro. E é isso, é uma conspiração que teve, mas provavelmente era algum, né? Photoshop, era alguma, tipo, um cara querendo chamar atenção ou querendo divulgar algum trabalho. Mas é interessante você pensar que pode ter uns caras tipo,
no meio, assim. Eu vi um vídeo ou uma foto, não lembro se é um dos dois, que aparece um cara com um smartphone tirando foto no meio de uma luta de boxe de 1960, 1950, assim. Não dá pra saber, né? Tipo, e se a câmera do cara era daquele formato, entendeu? Não é complicado. Mas e se tivesse viagem no tempo, você acha que o governo liberaria pra gente saber? Mas podia... Então, é que nem A viagem no pergunta tempo que eu ia fiz. ser mais como é, importante do que qualquer coisa. Se a viagem no tempo um dia existir ou já existe, Se é que não existe. você não vai saber. Não vai saber. Nenhum governo ia liberar. É uma coisa muito poderosa você poder voltar no tempo e matar um presidente de um Não, estado. voltar no tempo não. Já Mas aprendi. mesmo assim, uma máquina que fosse pro futuro, Não, na hora que ela no fosse pro futuro, futuro, você ia acabar. Você não ia saber. Esse que é o problema de você comprovar. Isso que eu tava lendo sobre viagem no tempo. O grande problema da viagem no tempo é que pro passado ele já tem certeza que não tem como. Mas pro futuro, você não tem certeza Tá porque em aberto. se você mandasse a coisa pro futuro, como você sabe que ela tá no futuro? Tipo assim, você pegou O que é o futuro, O xisto né? sumiu daqui desse momento. O xisto sumiu. E aí, pra onde ele foi? Será que ele foi pro futuro mesmo ou eu só desintegrei ele? Você tá entendendo? Pode ter te matado só. É, porque você não tem que fazer o teste. Você viaja, depois você aperta esse botão e você volta. Exatamente, não tem volta, porque Não tem daí volta. seria uma viagem pro passado. Caralho, meu irmão. É lógico. Aí, ó. Se você Deu foi pro deadlock. futuro, pra você voltar pro presente, o futuro vira seu presente e o presente vira seu passado, não dá mais. Morreu. Já era. Vamos Já supor era. que você vá pra 2500 e chega lá e só tem lava, que destruíram todo mundo com bomba atômica. Não tem como você provar, você não consegue voltar. Não tem o botão de vai e volta. Você jogaria o cara pro futuro e ele estaria à mercê do que estivesse acontecendo. Só que se isso acontecesse, você não concorda que isso já teria acontecido e alguém do passado já teria sido jogado no nosso futuro? Então, exatamente. Significa que a máquina do tempo não existe ou algum governo pegou, né? Encerrar, então? Vamos encerrar. Conclusão aí, Fernando. São várias possibilidades, né? Várias teorias com relação à viagem no tempo. Então, é difícil ter um posicionamento concreto, porque eu vejo outras séries, tipo Travelers, que fazem questão de voltar no tempo para alterar pequenas coisas para salvar a humanidade, sabe? E que eu acredito sim que lá na frente talvez possa até existir essa possibilidade, mas é bem remota, né? É uma chance bem rara. Xistão, você vai lá, suas considerações. Eu acho o seguinte, na minha opinião, a viagem pro passado fica só na ficção mesmo. Acho que não, assim, no mundo físico nosso real não vai rolar. Já a viagem pro futuro, eu acredito que seja possível sim, mas vai exigir sacrifícios, assim, né? Porque é uma coisa que é inexplorada, vai exigir sacrifício, infelizmente. Mas vai ser possível. Agora, vai ser possível para quem, né? Para quem que vai ser possível? E para quê? E para quê? Para que você Pra que mandaria você vai alguém querer? pro futuro? Não tem, com qual não, objetivo é o não futuro? tem nem por que você desperdiçar seu tempo com isso. É um desperdício de tempo você mandar alguém pro futuro porque você não tem causa. Eu acho assim, que na verdade Sabe uma causa? A humanidade vai morrer de um vírus que não tem jeito como você sair. Não tem jeito. O que você faz? Você pega um ser humano ou um conjunto de 1000 seres humanos de várias etnias e manda todos para. Mas você não sabe nem para onde você está mandando. É essa que é a questão. Você pode estar mandando para daqui a 1 minuto. o que eu acho que vai acontecer, eu acho que mandar um ser humano, especificamente, eu acho que não vai rolar. O que vai acontecer é que a nível, sei lá, a nível de átomos, a nível de coisas pequenas, é que se prove isso de uma forma, por exemplo, assim, você pega um átomo e você consegue transportar ele para o futuro. Vamos supor. Tô falando No meio assim, de todos os átomos você vai saber que aquele é do passado. Não, mas é possível isolar átomos hoje em dia. Não, tudo bem, mas você vai saber que aquele é do passado, ainda você tem que fazer um teste de carbono nele? Então, de algum jeito, é que a gente não tem essa noção, né? É foda, cara. É foda. Mesmo que uma pessoa viesse do futuro agora e te falasse eu sou do futuro, ou eu sou do passado, aliás, né? Eu sou do passado, você acreditaria? Pois é. Então eu acho assim que a viagem não tem propósito, assim, prático, pra nada. É mais pra ficção mesmo. E na ficção ela rende ótimas histórias que no fim, quando acaba o filme, você fala assim, nossa, é verdade, né, cara? E na verdade aquilo não faz sentido nenhum, mas você fala, nossa, que da hora. Então é isso aí, a minha opinião é essa.
Bom, eu vou concluir o meu aqui. Basicamente é o que acontece. É que nem a gente está conversando aqui. A viagem para o passado, para mim, é que nem o Xton falou, é impossível. Você não teria tanta força para empurrar o cara para o passado. Você já imaginou quanto de energia mesmo? Vamos supor, energia elétrica para você conseguir mandar o cara para o passado. Que energia seria essa? É só se você explodir do lado de uma bomba nuclear e talvez você fosse arremessado, você está entendendo, para o passado, mas não tem como. É uma coisa tão esdrúxula que é impossível, você está entendendo? Igual que a gente falou aqui, se você fizer esses experimentos de gravidade, mandar um cara para Júpiter e tal, e ele ficar rodando lá e voltar, ele vai estar 2 horas no futuro, mas qual é o propósito? A gente está falando do propósito. Você mandar alguém para o passado, para o futuro, é o que eu falei, a humanidade vai ser extinta. Vai cair um meteoro na Terra e todo mundo vai ser extinto. De alguma maneira você conseguir controlar que você vai jogar o cara para do ano 3000, tipo assim, já ter dado uma melhorada na Terra. Mesmo assim, se você olhar, na verdade, eu tô falando 3000 é besteira, né? A Terra voltou, depois que caiu o meteoro e matou os dinossauros, centenas de milhares de anos para toda aquela poeira que ficou dentro da camada de ozônio cair de novo, sedimentar. A gente teria que mandar o cara para, na verdade, 1.002.000. 2020, 1 milhão em 2020, você tá entendendo? Para você ter alguma chance de ele chegar lá. E outra, na hora que ele chegasse lá, aí um réptil sobreviveu ou um tubarão sobreviveu, esse tubarão populou todo o mar, que você vai tomar um banho de mar, vai vir um tubarão de 60 metros de altura e te comer. Ou, se não, répteis, eu não sei se você está ligado, mas réptil, se você deixar ele em ambiente aberto, ele vai crescendo. Até o final da vida ele cresce. Por isso que os dinossauros são gigantescos. Os répteis têm essa habilidade. Se você pegar uma tartaruga, um cágado, e deixar ele no aquário, ele não cresce, cara. Ele cresce até determinado ponto. Mas se você deixar ele no chão, andando pela sua casa, o bicho vira um baitolão, parece um prato de tão grande que vira um cágado. Onde que eu quero chegar com isso? Um réptil sobreviveu, um desses bichos... Tipo os bichos da Austrália, né? Aqueles bichos malucos que eles têm lá. Algum desses bichos sobreviver, a Terra talvez esteja lotado desses bichos. Vai ficar inóspita pro cara chegar lá de mão a banana, você tá entendendo? Ainda que tivesse esse propósito de mandar o cara pôr 1 milhão em 2020, 2021, né? Que a gente tá. O cara ia chegar lá de mão a banana. Tipo assim, vamos supor que você conseguisse mandar 1.000 pessoas pra lá. Você tá entendendo? Aí o cara ia ter que começar toda a civilização de novo. Você tá entendendo? É muito louco. É loucura. Não tem propósito prático você poder viajar pro tempo e pro futuro. E o único que você seria interessante é voltar pro passado e corrigir algum erro. Mas daí cai no paradoxo de bootstrap. Você tira o motivo da viagem no tempo. E daí você não viaja e daí não tem o motivo. Daí não teve o acerto do problema que você deu. Você tá entendendo? É paradoxal. Momento da gente divulgar nossas redes sociais, o site e o nosso e-mail para contato. A gente está no @podchatbr no Instagram, Twitter e Facebook. Temos o nosso canal Podchat no YouTube. O nosso site é o podchat.com.br. Quem quiser estar fazendo parceria com o Podchat, é só entrar em contato através do e-mail podchatbr@gmail.com. Queria agradecer a presença do Fernando. Obrigado aí por estar participando com a gente aí, viu? Opa, pra mim sempre é um prazer aí de estar participando aí com vocês. Sempre os assuntos são bem interessantes. Opa, valeu. Opa, obrigado. Vai lá e fale a nossa frase de encerramento clássica. Bom dia, boa tarde, boa noite. É essa mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agradecer pela audiência. Até a próxima. Falou e tchau.